Olá galera, tudo bem? Professor Otávio aqui de novo e hoje nós vamos falar sobre combinação. A gente vai continuar o nosso estudo de análise combinatória. A gente começou lá com o princípio fundamental da contagem, depois falamos sobre fatorial, definimos um fatorial e entramos em permutação, depois em arranjo simples e agora a gente chega à combinação. A combinação ela é muito parecida com o arranjo. Quando a gente falou sobre arranjo, eu disse que é importante que você lembre que no arranjo a ordem sempre importa. Você tem que analisar se alterar a ordem dos elementos de uma sequência vai fazer diferença para a resposta ou não. Se essa ordem fizer diferença para o que o exercício está te pedindo, você vai usar o arranjo. Se ela não faz diferença, você vai usar combinação. Eu trago a definição de combinação no quadro, olha aqui comigo. É uma seleção de subconjuntos com P elementos a partir de um conjunto com N elementos. Lá no arranjo, se você voltar no nosso vídeo, você vai ver que eu chamei o arranjo de uma sequência. Sim, se é uma sequência é porque tem uma ordem imposta. Aqui na combinação não tem sequência, é um subconjunto. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Eu peço para que você selecione dois nomes desse conjunto aqui. Antônio, Bruno, Carlos, Daniel e Eric. Usando o princípio multiplicativo, eu tenho duas escolhas. Eu tenho quantas opções para a primeira escolha? 5 opções. E quantas opções para a segunda escolha? 4 opções. Beleza, Otávio, entendi. Então significa que eu tenho 20 possibilidades aqui de escolher dois nomes do conjunto? Toma cuidado. Repara que quando eu tenho 5 opções aqui e 4 opções, eu posso, por exemplo, escolher o Bruno e depois escolher o Carlos. Mas um colega seu pode escolher o Carlos primeiro e depois escolher o Bruno. Nesse caso aqui, essas duas escolhas são a mesma escolha, apenas a ordem está invertida. Mas como a ordem não importa ao selecionar dois nomes desse conjunto, eu preciso eliminar uma dessas duas. Vocês compreendem isso? Para cada opção que eu encontrar aqui, eu vou ter uma outra que deve ser eliminada. Pensa bem, se você escolheu Eric na primeira opção e Carlos na segunda, Carlos e Eric é a mesma coisa. Eu preciso dividir isso por 2. É o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 20 e vou dividi-lo por 2. Assim, eu vou eliminar todas as repetições que nesse caso não me interessam. E eu vou ter 10 possibilidades de escolha. Aqui na descrição eu coloquei um exercício em que eu explico exatamente a diferença de arranjo e combinação. Como você vai conseguir enxergar isso melhor. Assim como no arranjo, a combinação também tem uma fórmula. Quando eu dei aquele exemplo para você escolher dois nomes do conjunto, você tinha 5 nomes do conjunto e precisava escolher 2, não é mesmo? Como você identificou que aquilo seria uma combinação, ou seja, que a ordem em que eu escolhia o primeiro e o segundo nome não fariam diferença, você pode aplicar isso nessa fórmula. Olha como você encontra o resultado. Uma combinação de 5 nomes escolhidos 2 a 2. Eu tenho 5 fatorial sobre P fatorial, que vai ser o 2 fatorial, vezes N menos P fatorial. Se N é 5 e P é 2, 5 menos 3, 3 fatorial. Eu posso abrir o 5 fatorial aqui em cima, a fim de conseguir simplificar ele com 3 fatorial. Eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Embaixo eu vou abrir o 2 vezes 1. E o 3 fatorial vai ser simplificado com o 3 fatorial de cima. Olha onde eu cheguei. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. Utilizei a fórmula para encontrar que uma combinação de 5 termos, divididos sempre, escolhidos sempre 2 a 2, vai ser igual a 10.
Você sempre pode analisar se vai ser melhor resolver o exercício por princípio multiplicativo ou pela fórmula. Eu sugiro que você tente aplicar a fórmula inicialmente, para você ganhar tempo.